todos que fechássemos os nossos olhos e rogar a Jesus que abençoe o nosso propósito de estarmos aqui nesses dias turbulentos que a humanidade enfrenta, necessitando da distância física, porém conectados uns com os outros, no amor, na paz e na esperança de dias melhores. Que seja um momento proveitoso para todos nós. Então, meus amigos, eu vou começar lendo para vocês a passagem que está em Mateus. Então, nos conta Mateus, no capítulo 6, versículos de 19 a 34, estas palavras de Jesus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, como eu falei anteriormente, essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21 e de 25 a 34. Então, será que Jesus, com essas palavras, ele estava querendo dizer o quê? Porque, para a gente poder compreender o que Jesus, o desejo de Jesus com as suas palavras, a gente precisa penetrar profundamente no sentido que as palavras dele carregavam. A gente não pode tomar ao pé da letra, porque se essas palavras fossem tomadas ao pé da letra, seria a negação de toda a previdência do trabalho e do progresso, como se o homem não precisasse realizar nada por si mesmo, mas simplesmente se colocar na posição de confiar que Deus vai prover as necessidades dele. Ele estaria dessa forma numa condição total de passividade expectante, simplesmente esperando e aguardando algo acontecer, certo? Ele teria suas forças físicas e as suas forças intelectuais inativas, ele não ia buscar se desenvolver, ia viver sem ter nada a fazer, porque é justamente o trabalho que nos impulsiona, pela busca do conforto e do melhor para si mesmo, que o homem se desenvolve.
ele inventa, ele descobre novas formas de alcançar uma determinada tarefa de uma melhor forma. Isso é natural do ser humano. Os animais, eles não têm essa capacidade de raciocínio como nós temos. Então, por isso Jesus fala, observa os pássaros do céu. Não é simplesmente que Deus vai nos prover, vai nos dar tudo de mão beijada, mas Ele vai nos dar os meios de alcançar determinado fim. Deu para o homem o raciocínio, a inteligência, deu para ele as capacidades intelectuais que o farão desenvolver e conquistar por si mesmo todos os seus objetivos. Se a gente fosse tomar ao pé da letra, como Jesus fala, a mensagem, seria uma contradição com as leis da natureza, porque a gente ia estar indo de encontro à lei de trabalho. Então, por isso que é importante a gente analisar o sentido das palavras de Jesus profundamente, tá certo? Na verdade, o que é que significa quando ele fala observai os pássaros do céu, observai os lírios dos campos? Jesus, dessa forma, ele está fazendo uma poética, ele está nos trazendo uma poética visão da providência divina. Porque nós, na condição de imperfeitos, principalmente naquela época de Jesus, não tínhamos essa visão de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus que é Pai. Nós tínhamos uma visão de Deus como se Ele fosse alguém que castiga, alguém que nos dá dificuldade para que nós sofremos. Mas não é isso. Hoje, com a visão que o Espiritismo já nos trouxe, nós já temos a consciência de que Deus é a força suprema do universo. É o amor na sua elevadíssima potência, na sua máxima potência. Então, é isso que Jesus estava querendo nos ensinar naquela época, sem a linguagem científica, né, mas trazendo uma mensagem que tocasse os nossos corações. Era isso que Jesus fazia. Ele falava de coração para coração, de forma que nós, naquela época, conseguíssemos compreender. Então ele faz essa belíssima poesia sobre a providência divina. Ele fala pra gente, olha, Deus provê até os pássaros do céu. Ele provê até os lírios dos campos. Imagina vós, homens de pouca fé. Então, muitas vezes a providência divina, ela não se manifesta especificamente segundo as nossas crenças, porque a gente pensa que a gente vai pedir e Deus vai atender da nossa forma, no nosso tempo, segundo as nossas expectativas. E não é isso que acontece. Toda oração tem sim o seu auxílio, a sua resposta. Porém, Deus fala conosco de diversas maneiras. Se você pede, por exemplo, um socorro material, não quer dizer que o dinheiro vai simplesmente aparecer para você, mas Deus vai lhe dar as ferramentas, vai lhe possibilitar os instrumentos para que você alcance aquilo que você realmente tem necessidade. Tá certo? No capítulo 2 do livro A Gênese, muito bonito, inclusive, recomendo para quem tiver depois a possibilidade de complementar o nosso estudo de hoje. Fala sobre Deus, esse capítulo, e a providência divina, que é o que eu vou ler para vocês aqui agora. No item 20, Allan Kardec e os espíritos da codificação nos falam assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Acontece que a nossa visão de Deus ainda é muito limitada, não é? Mas é muito mesmo.
A gente às vezes ainda guarda aquela visão de Deus, um senhor mais velho, sentado num trono, ouvindo tudo que a gente fala, castigando se necessário for. E não é assim. Deus, ele é o Pai que educa. Ele é a força suprema, a causa primária de todas as coisas. É o amor. Deus é tudo. Tudo que nós estamos nele, assim como falou João. Nós estamos nele, assim como ele está em nós. Então imaginem, gente, o quão profundo é esse sentimento, essa consciência do que significa a providência divina. No item 30, ele conclui assim: Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. De onde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Então é isso que Jesus traz para nós com essa passagem. Confiar em Deus. Confiar em Deus quando uma dificuldade bate à nossa porta. Quando chega uma dificuldade financeira, a perda de um ente querido, uma doença grave, que aos nossos olhos limitados é um castigo, mas que aos olhos de Deus certamente representa a cura para o nosso espírito. Todo o mal que nos acomete, toda dificuldade no nosso caminho, toda pedra tem um objetivo maior, de nos impulsionar para frente, de contribuir com o nosso progresso. Então, nesse momento que a humanidade vive, dessa pandemia, e que mudou as nossas rotinas, nos trouxe incertezas, dúvidas e aflições, o que é que nos cabe agora, gente? É confiar. É confiar que existe um propósito divino por trás de tudo no universo. Principalmente por trás disso. Por trás de algo que chegou e que influenciou a humanidade inteira. Então, é normal que a gente sinta medo, é normal que a gente sinta angústia. Mas o maior remédio para todos esses sentimentos que nos afligem é a fé, é a confiança em Deus, como trouxe essa mensagem de Jesus. É acreditar que Ele sabe de todas as coisas. Esse é um jargão que é profundamente verdadeiro. Deus sabe de todas as coisas. No Evangelho por Emmanuel, comentários segundo Mateus, comentários de Emmanuel sobre o Evangelho segundo Mateus, na mensagem Saibamos Confiar, página 239, vou ler um trechinho para vocês. Emmanuel nos fala assim: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Jamais Jesus ia recomendar isso para nós, não é? Jamais ele ia recomendar que a gente se abstesse da previdência. Não, não é isso. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o serviço a fazer. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então é isso, confiar no divino poder que nos dirige. Quando Jesus nos fala, não ajunteis tesouros na terra, também nessa mesma mensagem, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Ele quer dizer que nós devemos sacrificar os bens espirituais em benefício dos segundos. Nós devemos sacrificar os bens materiais em benefício dos bens espirituais, que é o que realmente é nosso, é o nosso tesouro verdadeiro. É aquilo que a gente guarda em nós, que a gente leva quando chega a morte. É aquilo que o verme não corrói,
que o ladrão não pode roubar. Ninguém pode nos roubar daquilo que nós conquistamos, que consiste da verdadeira riqueza do Espírito. São as nossas conquistas, são os nossos aprendizados, são as nossas virtudes, são as nossas boas obras. É aquilo que a gente faz de bom para nós, para o outro. É aquilo que a gente planta de bom no nosso espírito, no nosso coração. Então, nesses momentos que a gente vive, tão atribulados em busca de ganhos materiais, de conquistas materiais, títulos, posses, não nos contentamos com o supérfluo, ou não nos contentamos com o necessário e queremos o supérfluo. E nessa busca desenfreada daquilo que nós nem sequer realmente necessitamos, muitas vezes a gente perde uma existência inteira, 2, 3, muitas. E aí a gente vem, esquece porque vem, esquece que o verdadeiro objetivo do Espírito na Terra é o aperfeiçoamento moral. E aí a vida vai nos auxiliando, os Espíritos vão nos auxiliando e a vida vai se encarregando de trazer pra gente aquilo que a gente necessita. Então muitas vezes a gente está no ápice da nossa vida, no ponto máximo, a gente está feliz, a gente está bonito, a gente tem dinheiro, a gente tem saúde e a gente está tão olhando só para os nossos próprios interesses, olhando para o nosso umbigo, que a gente não se dá conta de que a gente não está cumprindo o que a gente veio buscar aqui, que é o aperfeiçoamento moral do espírito. E aí o que é que acontece? Deus, na sua infinita sabedoria, justiça e bondade, nos dá de presente algo que nos desperte. Algo que desperte o nosso espírito, que fala assim: ei, você, lembra do que você realmente está buscando aí na Terra. Você não foi para ir para passar férias, você não foi aí para passear, para usufruir simplesmente. A existência na Terra nos convida ao trabalho. Se a gente observar os pássaros, como nessa mensagem, se a gente observar a natureza, a gente vai ver que tudo na natureza trabalha, que não tem tempo para descanso. As árvores trabalham o tempo inteiro, o sol, a chuva, tudo na natureza é trabalho, é convite a trabalho. Então, de forma alguma, Jesus ia estar falando com a gente que nós devíamos apenas descansar e confiar. Não, mas buscar fazer a parte que nos cabe. E para além da nossa parte, naquele momento, naquilo que já não cabe a nós, naquilo que está fora do nosso controle, aí a gente confia e entrega. E isso vai nos precaver de entrarmos na sintonia de medo, de aflição, de desespero, porque tudo isso vai drenar as nossas energias, vai sugar as nossas energias positivas. E em vez de se ajudar, a gente vai estar se atrapalhando. E atrapalhando também o outro, porque às vezes a gente nem, na maioria das vezes, a gente não consegue guardar só para nós a angústia. A gente encontra o vizinho, a gente quer falar da angústia, a gente encontra alguém na fila do mercado e a gente fala, e a gente reproduz aquele discurso desesperador, angustiante, aflitivo. Por quê, gente? É nesse momento que nós devemos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, buscando olhar o lado bom de tudo, buscando enxergar a beleza da natureza, enxergar a providência divina em tudo, no dia que amanhece e no dia que anoitece. Nos conectar com Deus, com esse movimento que a natureza faz, que reflete a perfeição do seu Criador. É isso. Então, nesse mesmo livro, o Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, Emmanuel fala o seguinte, na mensagem Vida e Posse, página 231. Ele fala assim: lembra-te
de que amanhã restituirás a vida o que a vida te emprestou. Esse amanhã é quando? A gente não sabe. Amanhã é quando a vida nos convidar a retornar à pátria espiritual. Ninguém sabe que dia é esse, mas todo mundo sabe que esse dia vai chegar. Então devemos nos preparar o quanto pudermos. Então lembra-te de que amanhã restituirás a vida ao que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação, ou seja, da educação do espírito, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente desenvolveu em nós, e das boas obras, aquilo que a gente fez pelo outro. Porque viver só para nós, viver só no sentido de aprender, só para nós não é suficiente. A gente precisa usar aquilo que a gente aprendeu em benefício dos outros. Então, meus amigos, eu espero que, de alguma forma, essa mensagem, essa poética alegoria da providência divina, toque o seu coração, assim como tocou o meu coração. E me transportou para uma sintonia de amor, uma sintonia de paz, uma sintonia de esperança. Eu espero que todos vocês que agora estão assistindo esse vídeo, que vocês possam sentir no coração de vocês a presença de Deus. Então, mais uma vez, vamos orar, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, por todo o seu amor. Agradecendo também a Jesus pelo seu exemplo magnífico, pela sua companhia, como Ele mesmo nos disse, até o fim dos tempos. Muita paz para todos e que nos vejamos em breve, quando terminar essa quarentena. Que assim seja. Obrigada pela atenção de vocês. Assim, queridos irmãos, mais um momento se inicia após essa bela preleção, momento em que pedimos aos companheiros que se mantenham em harmonia, em tranquilidade, com os pensamentos elevados ao Criador, com os pensamentos elevados ao Mestre Amigo Jesus, a todas as coisas boas que acontecem com cada um de nós, pensamentos na natureza, nos rios, pensamentos em coisas que nos elevem, que a espiritualidade maior já atua em cada um de nós, com os passos magnéticos, reorganizando todo o nosso ser, todo o nosso perispírito, nossos chakras, para que possamos sair desse momento ainda mais elevados, ainda mais tranquilos, harmoniosos, para continuarmos com a nossa jornada do dia a dia bem e tranquilos. Por isso, continuemos por mais alguns instantes nessa tranquilidade, nesses pensamentos de luz, de paz, pedindo a cada um de nós, aos nossos mentores, aquilo que desejamos, no sentido de trazer a paz, a harmonia e transmitir para cada um dos irmãos também essa harmonia. E assim possamos, agradecidos pelo Mestre Amigo Jesus e toda a equipe espiritual, esses momentos de conhecimento, de paz, de luz, que possamos sair dessa palestra, desses momentos carregados de energias
de eflúvios espirituais de qualidade. Que possamos ter uma noite de luz e de muita paz. Que assim seja.